Vamos responder mais essa. Isso aqui acontece bastante. Então, a pergunta é o que fazer quando estiver fazendo o teste ali e cair, né? Estragar, enfim, quebrar alguma coisa que você tá testando. Então, assim, acontece, tá? Por exemplo, sabe o que é uma coisa que acontece bastante? Eu sempre procuro tomar cuidado, mas volta e meia acontece comigo. Cortina que cai. Cortina mesmo, não só o varão, que o varão também às vezes está mal fixado ali, né? A pessoa passa uma cola, um durex para enganar o vistoriador, maquiar, né? E aí cai na nossa mão. Mas tem também a cortina, às vezes falta aquelas, eu esqueci o nome, mas é umas pecinhas que trava a cortina, quando é aquelas de trilho, e a cortina solta inteirinha na tua mão. É uma coisa que não é difícil, assim, sem instalar, mas pensa um imóvel aí, não tem mobília, só tem cortina. Você vai ter que pegar uma escada, uma cadeira, então dá um certo trabalho. Às vezes acontece de soltar na mão da gente, assim, né? Porque tá faltando a pecinha. Então sempre toma cuidado, assim, nos testes. Você faz o teste, mas sempre essas coisas móveis, assim, vamos dizer assim, sempre tomando um pouco de cuidado. Que às vezes pode ter uma gambiarra ali. Se tiver que soltar, é até bom que solte, porque aí demonstra que tá com defeito, né? Mas quanto menos danos causar nesse teste aí, melhor. Mas respondendo a pergunta, gente, o vistoriador não pode ser responsabilizado. Eu digo para vocês por quê? Porque o nosso trabalho de vistoriador é o quê? Inspecionar o imóvel, inspecionar os itens, a parte estética e funcionamento. Ora, se eu vou ver se uma cortina tá correndo, por exemplo, sem enroscar, eu tenho que correr ela. E se ela cair na minha mão, se o varão soltar na minha mão, paciência. Isso demonstra que aquele item está com defeito. E isso só aconteceu de soltar na minha mão. Por quê? Porque tá com defeito. Se não fosse na minha, ia soltar na de alguém, entendeu? Já aconteceu comigo. Eu fui testar um micro-ondas. Eu sempre fico muito esperta com essas coisas assim. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, tá? Mas eu fui testar um micro-ondas. E aí, o micro-ondas, eu não sei o que deu em mim, porque geralmente eu tiro fotos do micro-ondas, e aí eu vou fazer o teste e tal. Aí eu sempre procuro fazer o vídeo já testando, né? Pra se acontecer alguma coisa já ficar registrado. Às vezes eu esqueço, mas dessa vez eu não esqueci, ainda bem. Então, quando eu liguei pra fazer o teste ali com um copo dentro, não faça um teste em micro-ondas sem ter nada dentro, tá? E, por favor, né, de plástico, não vai pôr um negócio de metal lá. E aí eu coloquei o copinho, eu vi a voltagem antes para ver se era 110 ou 220, tanto na tomada do micro-ondas quanto na tomada do lado, tudo certo, redondinho, gente. E aí fui lá, comecei o vídeo com tudo certinho. Gente do céu, o vídeo até que ficou na vistoria, eu vou mostrar aqui pra vocês, foi assim, ó, assim, desse jeito assim, porque eu levei um susto, que tremeu minha mão assim, que ele fez um barulho. Sabe igual quando você ligava chuveiro antigamente e dava aquele negócio estranho na luz, que ficava escuro? Então, foi isso que aconteceu com o micro-ondas e ele fez um barulho muito forte. Acho que tem até o vídeo aqui no canal. E aí, ainda bem que eu tava filmando na hora que eu fui fazer o teste. Porque queimou. Ele desligou e não ligou mais. Daí, dá-lhe fazer um monte de vídeo, mandar pra imobiliária, explicar toda a situação, tirar foto da tomada mostrando que a tomada que eu testei era 110, o micro-ondas era 110, narrando tudo. Mas assim, a culpa foi minha que estragou o micro-ondas? Não, a culpa não foi minha. O micro-ondas já estava com algum defeito e era bem antigo, então às vezes o locatário nem tinha estragado ele, mas a vida útil dele expirou. N motivos pode ter sido, sabe? Então a culpa vai ser minha, eu vou ser responsabilizada porque um micro-ondas estragou na minha mão, sendo que eu não tive culpa, eu não fiz nada de errado que causasse aquilo. Diferente seria se eu tivesse ligado o micro-ondas numa voltagem errada, numa tomada 220, sendo que ele era 110, colocado uma colher lá, esquecido uma colher lá dentro. Aí é outra história. Mas que culpa eu tive do micro-ondas estragar justamente na minha mão? Então, não, o vistoriador ele não responde por problemas que possam dar durante os testes, estragar alguma coisa na mão dele durante o teste, se ele não tiver feito nada errado, se ele não tiver testado errado, se ele não tiver feito alguma coisa que causasse aquele estrago. Exemplo, vai lá ligar a hidromassagem para testar e liga sem água. Você vai queimar o motor, você não pode ligar sem água. E detalhe, a água tem que passar os jatinhos lá que tem que cobrir os jatinhos, né? Senão você queima o motor. Pode ser que não queime se você testar rapidinho? Pode ser, mas você vai querer correr esse risco? Eu já vi historiador que não sabia, testou e não queimou. Mas, né, vai que a gente não sabe, vai que queima. Eu não sou técnica para dizer para vocês. O padrão correto é ligar, colocar água e aí testar, né? Até subir lá os jatinhos, encher de água, né? Então, assim, nesse sentido, a gente não responde, ok? Então, tudo que vocês puderem fazer para formalizar ali, vocês formalizam. Quando você pega um locatário muito encrenqueiro, eu já peguei, que eu fiquei filmando a vistoria inteira. Eu tenho um aplicativo que filma a tela do celular, então quando eu ia tirar uma foto, aparecia, né, a imagem. Então, apareceu o locatário olhando pra minha cara, vendo o que eu tava fazendo.
apareceu fazendo os testes, porque era um locatário que eu senti já que ele era encrenqueiro. Ficou um bom tempo gravando a tela, mas mostrei até pra ele que eu tava mostrando os defeitos. Aí o que que ele fez? Foi lá falar que eu não mostrei pra ele o que que tinha sido apontado na vistoria. E eu tinha os vídeos que eu tava mostrando pra ele, e ele concordando com tudo, sabe? Então, assim, ser vistoriador, gente, é viver se resguardando. É viver em alerta, assim, sempre tomando cuidado. Já viram um Uber, coitado dos Uber, que ficam colocando câmera no carro porque sempre estoura pro lado deles as coisas, eles têm que ficar comprovando tudo? É tipo isso, sempre vai estourar pro nosso lado. Dificilmente uma imobiliária vai falar, não, tudo bem, eu pago, não foi sua culpa. Não, tudo bem, você tá com a razão. A maioria das vezes você sempre vai estar errado. E o pessoal não gosta que você fale que tá errado. Seja imobiliário, inquilino, proprietário, ninguém gosta de estar errado, né? Daí a corda arrebenta pro nosso lado. Então, procurar sempre criar provas para se resguardar.